Boa tarde, então, sejam todos bem-vindos a essa tarde de estudos promovidas pelo CETREL, Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade, onde nós procuramos aqui estudar o livro O Consolador, um livro de psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, livro da década de 40, o livro é de 1941, né? Então, naquele período em que a humanidade estava passando pela Segunda Guerra Mundial, um período bastante triste, né, na nossa humanidade. Perguntas que foram remetidas ao nosso irmão Emmanuel, que é o mentor do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, e que, pela psicografia do Chico, Emmanuel procura nos trazer um maior entendimento sobre essas nossas dúvidas, dúvidas essas que estão profundamente ligadas à literatura espírita, né, às obras da literatura espírita, os 5 livros que compõem a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, né, não a doutrina kardeciana, como algumas pessoas costumam dizer, mas a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, né? E ela procura, então, com esse livro, nos ajudar a aprofundar um pouco mais no desenvolvimento, no entendimento da doutrina espírita. Lembrando que a doutrina espírita, ou espiritismo, ele é o evangelho revivido, ou seja, são os ensinos de Jesus, que são ali nos apresentados, que nós ali procuramos compreendê-los, né, com as luzes da doutrina espírita e aplicar a nós mesmos, para que a gente possa promover em nós a reforma íntima. Agradecidos a toda a espiritualidade, aos nossos guias e mentores individuais, que nos proporcionam esse momento em que nós podemos nos ligar mentalmente, né, porque todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, no hausto divino do nosso Pai Criador. Este hausto divino permite que nós possamos nos manter sintonizados e, além de sintonizados entre nós, nos propicia também que nós sintonizemos os espíritos do Mestre Jesus e até mesmo por essa sintonia a esses espíritos superiores, possamos sentir o calor, o amparo, o acolhimento de Jesus, pois ele mesmo nos disse, onde 2 ou mais ali estiverem, eu lá estarei. Então, todos nós aqui reunidos, falando de Jesus, falando dos seus ensinos, não só falando, mas aprendendo e procurando aplicá-los a cada um de nós. A reforma, ou melhor, a edificação do reino de Deus, ela é pessoal e a cada um de nós, cabe a cada um de nós aplicar. Por isso, a nossa doutrina que nós abraçamos, a doutrina espírita, não é uma doutrina moralista, mas em si uma doutrina moralizante. Uma doutrina que nos apresentam verdades espirituais, verdades libertadoras, e que nós, aplicando essas verdades libertadoras em nós, possibilita que nós possamos encontrar a felicidade para a qual nós somos criados. Agradecidos, então, a toda essa espiritualidade, vamos dar por iniciados os nossos trabalhos da tarde de hoje de estudo do livro O Consolador, à luz da doutrina espírita, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, e assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Seja bem-vindo, Samuel, seja bem-vindo, Rita, Sati. Hoje nós estamos aqui com um pessoal bem pequeno, hoje a nossa irmã Rosilene, nosso irmão Nivaldo estão acompanhando com a gente. O pessoal acho que aproveitou que era feriado, entre 2 feriados, e acabou dando uma fugida. Mas a gravação está aí, né? Então o pessoal depois assiste na gravação, tendo alguma dúvida, semana que vem a gente pode abrir espaço para conversar um pouco a respeito disso. A nossa pergunta de hoje, do livro O Consolador, é a pergunta de número 201. Ela está no item 2.3, que trata da cultura, e no subitem, que trabalha
com o item razão. Então, nós vamos esperar sempre perguntas que estão ligadas a esse item, a esse subitem, que é o ponto, né, de trabalho dessas perguntas, que é a razão. Vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa acompanhar a leitura da pergunta e da resposta. Após a resposta, a gente fica aberto para que a gente possa, ali, cada um trazer as suas colaborações, com o objetivo que a gente possa melhorar ainda mais o entendimento, para que a gente possa se ajudar. Nunca podemos esquecer que Deus ajuda a criatura através da criatura. Ou seja, aquilo que Jesus mesmo disse, né? Fazeis ao vosso próximo aquilo que gostaria que fosse feito a vós mesmos. Então, vamos procurar juntos, né? Enaltecer um pouco mais esses ensinos e aprendermos juntos, auxiliando aqueles que já caminharam um pouquinho mais, sempre vão estar ali estendendo as mãos, né? Para que aqueles que estão na retaguarda ajudando, para que a gente todo mundo possa chegar juntos ao objetivo, que é a felicidade, o objetivo que é o encontro com o nosso Pai Criador. Vamos então compartilhar para a gente poder abrir essa primeira parte. A pergunta de hoje é a 201. No quadro dos valores racionais, estamos falando de razão, né? Então não poderia ser diferente. No quadro dos valores racionais, ciência e filosofia se integram mutuamente, objetivando as realizações do espírito. No quadro dos valores racionais, ciência e filosofia se integram mutuamente, objetivando as realizações do espírito. Vejamos a resposta que o nosso irmão Emmanuel nos apresenta. Ambas se completam no campo das atividades do mundo, como dois grandes rios que, servindo a regiões diversas na esfera da produção indispensável à manutenção da vida, se reúnem em determinado ponto do caminho para desaguarem juntos no mesmo oceano, que é o da sabedoria. Que resposta linda, né? Que resposta bem construída, né? Para a gente aprofundar um pouco mais sobre isso, eu costumo, participantes, tá? Eu costumo abrir um pouco mais, trazendo pensamentos mais atuais, pensamentos do que, vamos dizer assim, você encontra. Se eu fosse procurar na internet alguma coisa relativa a isso, né, aos valores racionais, de ciência e filosofia se integrando mutuamente, com esse objetivo das realizações do espírito, o que será que eu encontro isso? Hoje, com a ajuda do ChatGPT, com a inteligência artificial, fica mais fácil do que a gente chegar lá no Google e simplesmente digitar e ver ali um arcabouço de linhas, né, de sites que trazem uma informação aqui, outra informação acolá, e aí teria que ler um monte de coisas para depois a gente poder juntar todas essas coisas e ver o pensamento do povão hoje, o pensamento do que os grandes pensadores, o que eles pensam a respeito disso. Então, eu também vou compartilhar com vocês a mesma pergunta colocada para a inteligência artificial, para que ela possa nos trazer essa ideia do mundo de hoje. E aí a gente abre para uma reflexão junto àquilo que Emmanuel nos apresenta e junto àquilo que as pessoas hoje, vamos dizer assim, encontram na maioria dos livros, na maioria dos posts, né, que a gente vê pela internet. Vamos dar uma olhadinha só para a gente poder ter esse pensamento. Eu coloquei no ChatGPT a mesma pergunta, então está lá em cima. No quadro, deixa eu descer um pouquinho, só para ficar mais fácil da gente poder ler que a gente está aqui. No quadro dos valores, ciência e filosofia se integram mutuamente, objetivando realizações do espírito. Vejamos o que ele coloca. Sim, começa bem, né? Na busca pela compreensão e realização do espírito, ciência e filosofia podem se integrar mutuamente, ambas buscando entender o mundo e a existência humana, porém com abordagens diferentes. Uma abordagem já mais, vamos dizer assim, abrindo um pouco mais nesse aspecto que Emmanuel ali junta, né? Eu acho interessante essa ideia que ele colocou um pouco diferentes.
A ciência se concentra em uma abordagem empírica e experimental, utilizando métodos objetivos para investigar os fenômenos naturais e a realidade material. Olha que interessante. Já a filosofia busca compreender a realidade através de uma análise racional, lembra o espiritismo, né? E reflexiva. Lembra que eu falei que a doutrina espírita ela é uma doutrina moralizante e reflexiva, né? Explorando questões conceituais e metafísicas. Ambas as disciplinas podem ser utilizadas em conjunto. Nossa, que bom, né? Voltou para a resposta de humano. Para buscar os dois rios, né? Para buscar um entendimento mais profundo da natureza do ser humano e do mundo ao nosso redor. A ciência pode fornecer informações concretas e dados empíricos para a filosofia refletir sobre, enquanto a filosofia pode ajudar a compreender o significado e a importância desses dados na compreensão do espírito. Desta forma, a integração da ciência e filosofia podem levar a realizações mais completas do espírito humano, combinando a investigação empírica com a reflexão e a análise conceitual. Voltemos à resposta de Emmanuel. Piché. Voltemos lá, Piché. Na resposta dele, ele coloca que, ele trata como as duas como se fossem dois grandes rios. Ele está usando de uma metáfora, ele está usando exatamente daquela separação que em algum momento ocorre. Lembram que a inteligência artificial começou dizendo que em algum momento elas são tratadas de maneira separada, a ciência com a parte empírica e a filosofia com a parte racional baseada na ciência. Mas em alguns momentos elas caminham como dois grandes rios servindo a regiões diversas na esfera da produção indispensável à manutenção da vida. Porém, lembram que ele termina a inteligência artificial dizendo que elas vão se reunir? E em determinado momento, esses rios se unem, né? Num ponto desse caminho, para desaguarem juntos, no mesmo oceano, que é o da sabedoria. Ciência e filosofia terminam juntas nos valores racionais do desenvolvimento do espírito, nas realizações do espírito imortal. Então, eu achei interessante, né, porque, de uma maneira geral, aquilo que nos é apresentado, separando os dois conceitos, filosofia e ciência, Emmanuel traz, só que ele traz de uma maneira muito comum, né, principalmente quando nós estamos tratando das ciências dentro do Evangelho, utilizando de figuras de linguagem. Ele utiliza os dois como dois grandes rios, que servem a muitas regiões. A ciência trabalha com todos os aspectos científicos e empíricos do desenvolvimento intelectual do homem, enquanto a filosofia apoia esses desenvolvimentos e levam ao homem a reflexões mais profundas, reflexões que aí caminham até mesmo no mundo espiritual, na existência do ser em si, E cada uma são dois grandes rios de compreensão. Só que num determinado momento, lá na frente, os dois se unem. Porque a ciência sem a filosofia é manca, como Kardec dizia, né? E a filosofia sem a ciência fica sem dados empíricos, né? Para poder se justificar. Então, ciência e filosofia se unem. E a religião, ela é, vamos dizer assim, esse núcleo central, né? Que dá toda a sustentação, a ciência e a filosofia. A religião, ela atende esses aspectos que são transcendentais do ser e que, por enquanto, nem ciência e filosofia, a ciência não tem condições de dar condições empíricas. Eu não consigo provar que a imortalidade da alma empiricamente. Eu não posso fazer fazer o seguinte, não, vou separar esse aglomerado de carne do espírito para eu poder provar para você que existe um espírito que, nesse momento, habita esse corpo de carne, encarnado. Eu não tenho como fazer esse experimento empírico. A filosofia, ela pode trazer tudo isso que eu estou falando aqui agora. Ou seja,
trazer todo o arcabouço de informações que sustentam isso daqui. Só que só a religião, só essa transcendência do espírito é que pode dar um pouco mais de luz para sustentar tanto os fatores empíricos, que não dá para dizer, que nem a gente fala, a ressurreição da carne. Não tem, empiricamente, isso é impossível. Então, você precisa de... Cientificamente é impossível. Então, você precisa ter a ciência para que ela te sustente, para que você não caia vamos dizer assim, nessas condições que são absurdas, né? Que é a ressurreição da carne. Você precisa ter a filosofia que te dá apoio à reflexão sobre a vida no mundo, e você precisa ter a religião para te dar esse amparo da transcendência, porque senão você ficaria restrito só à ciência e à filosofia e podia acabar ficando preso num mundo materialista, que seria apenas o interregno entre o nascer e o morrer, porque falta, mesmo a filosofia, mesmo com todo amparado filosófico, eu ainda não tenho essa noção de transcendência, porque ela é dada pela religião, ela é muito limitada. Então, ciência, filosofia e religião, por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, ali é além de trazer, né, a lei como a base, né, eu não vim destruir a lei, depois há uma sequência, né, em que ele propõe a aliança da ciência com a filosofia e a religião, porque os três ali, juntos, eles vão dar solidez ao conceito sólido, né, da existência do ser imortal. Então, é realmente bem interessante. Lógico, eu caminhei um pouco além, né? Eu entrei na parte religiosa, que ele restringiu a pergunta à ciência e filosofia, mas foi muito interessante porque nas realizações do espírito, ele poderia ter colocado para abrir caminho para a parte religiosa, ele poderia ter colocado, por isso que ele não foi para esse caminho, né? Nas realizações do espírito imortal, aí ele estaria chamando, aí eu vou ter que chamar a parte religiosa. Por isso que Emmanuel fechou um pouco, né? Porque a pergunta foi fechada entre ciência e filosofia. Não falou do espírito imortal, da imortalidade da alma. Então, a resposta ela veio bem conceituada dentro daquilo que foi perguntado. E dentro daquilo que a gente esperava, do pensamento geral, parece que todo mundo está caminhando bem. Todo mundo está caminhando nesse entendimento. Gente, é o que eu penso, eu vou fechar o share, né? Para que a gente possa abrir para a gente conversar um pouco a respeito disso, né? Para a gente conversar um pouco a respeito dessa pergunta, né? Bem-vindo, Edgar, que é a pergunta 201 no quadro dos valores racionais. Ciência e filosofia se integram mutuamente, objetivando as realizações do espírito. Hoje, nós não temos aqui a presença da nossa irmã Meg. Oi? Então, e ela não trouxe para nós. Daqui a pouco ela disse que já fui informada que daqui a pouco ela vai estar com a gente. E aí a gente vai ter alguma parte que possa estar ali no Livro dos Espíritos. Eu vou ser honesto para vocês, eu estou desenvolvendo um outro curso junto com esse, né? O pessoal sabe que é o curso do Livro O Consolador. Tem me tomado um bocado de tempo. Hoje eu era o palestrante daqui, tinha palestra pública, né? Então essa semana foi uma semana um pouquinho apertada. E eu vou ser honesto, eu não li, eu fiz essas apreciações, esses 22 minutos, basicamente com aquilo que me veio aqui de relance. Dá para aprofundar mais nisso? Gente, eu preciso de ajuda. Me ajudem. Vamos lá. O que cada um poderia contribuir aí nesse... Eu perdi a pergunta. Alguém chegou a ver alguma coisa? Samuel, tenho certeza que às vezes você consegue ter um tempinho para dar uma olhada. Viu alguma coisa aí? Percebeu algum verbo, alguma coisa que é interessante para a gente... Está sem áudio. Agora está Eu fui apertar o áudio e desliguei a câmera. Eu estou com a casa cheia aqui, estou com visitas, eu também estou mais ou menos igual você, assim, não dei olhada, entrei um pouco mais cedo, mas eu estava vendo a reunião passada, né, que vocês estavam comentando, até a Rosana aqui, há 2, 3 semanas atrás, aí tinha
discordar da inteligência artificial. Dessa vez, da semana passada, ela até concordou com a inteligência artificial. Eu vi também que a resposta da inteligência artificial foi muito interessante, né? Mas a pergunta do Emmanuel quanto à resposta é a mesma coisa. Assim, olha, a palavra, elas se completam, né? Ambas se completam. Então, ciência e filosofia completam a razão, a racionalidade e a razão. Então, assim, eu acho que está muito sucinto a resposta, mas também está muito fechada, assim, não tem muito o que aplicar mais do que isso, não, no meu entendimento, não. Hoje eu estou com a casa cheia, até tô com fone de ouvido aqui, que eu recebi visitas aqui em Patrocínio, foi feriado ontem, Sim. então tem visita de fora aqui, está completo. Sem problema, Complicado. a gente agradece de qualquer maneira, já é uma contribuição muito séria, porque significa que no grupo aqui a gente está mais ou menos ali caminhando juntos. Isso é positivo. Muito obrigado. Pensamentos. Acho que a resposta já está tão... Você já também falou bem, Edu, e a resposta de Emmanuel também foi bem lúdica, mas assim, muito feliz, né? Foi muito bonita. E a tua busca também falou muito daquilo que, né? Da resposta de Emmanuel. E agora a Megzinha vai ver o que está acontecendo nos meus filhos. Perdão, mas falta voluntário? A Meg chegou, está aqui com a gente. Meg, você achou alguma coisa no Livro dos Espíritos ou alguma coisa que você possa ajudar a gente? Só que fala um pouco alto que você está de lado, senão a gente não vai conseguir capturar. É do Zenzinho, né? Isso, Zenzinho. Então, eu achei isso que a Rose Fala colocou. mais alto. Eu achei que é isso que a Rose colocou. No quadro dos valores, ciência e filosofia, né? Então, primeiro, eu adoro uma frase que o Pedro fala: Deus ajuda a criatura pela criatura. Então, e aí envolve, claro, ciência e filosofia. E eu coloquei assim, ó: a ciência nos ensina a descobrir coisas. E a filosofia nos ensina a novas interpretações. E aí eu peguei, o espiritismo não é uma religião propriamente dita. Sim. Não tem ritual, não tem cerimônia, não tem liturgia, não tem sacramento, não tem dogma. E tem uma tríplice aspecto: o religioso, o científico e o quê? O filosófico, né? Então, o espiritismo, segundo Emmanuel, né, na mensagem O Sublime Triângulo, afirma que o espiritismo tem uma filosofia que esclarece. Nesse caso, a filosofia significa o amor à sabedoria, pois diante do seu inconformismo, questiona a ordem das coisas e precisamos de sua compreensão, e se faz isso muito importante perante as dúvidas. E assim a gente repensa os conceitos. E a contribuição da ciência, segundo Emmanuel, foi fundamental para uma das maiores acertabilidades de seus postulados. Cientistas e pesquisadores conscientes passaram a investigar e estudar as manifestações da alma, provando assim que a extinção do ser pela morte física não existe. E isso são palavras de Emmanuel nesse livro, né, que eu não sei meu nome agora, não estou anotando. O Sublime Triângulo. Né, e eu peguei um caso, que eu adoro a historinha do Chico. O Chico, quando era jovem, eu não sei se ele tinha 18 ou 25 anos, era bem jovenzinho, né? E os russos convidaram o Chico para trabalhar na Rússia por 200 vezes. Achei isso muito interessante, eu queria contar. Por 200 vezes mais do que ele ganhava lá na Fazenda Modelo. E aí ele consultou Emmanuel, né? Aí o Emmanuel falou para ele: olha, se você quiser ir para a Rússia fazer isso, você vai. Mas eu não vou. Porque eles vão te utilizar para coisas... Espera, acho que é você, vai. Para você, porque só faltava ele para eu encerrar o atendimento.
Então, eu achei interessante contar essa história do Chico, porque você vê a Rússia, né, com todo esse conhecimento científico que eles têm, queriam pegar ele para quê? Para análise do quê? De coisa ruim, de guerra, de bombas e outras coisas. E aí o Emmanuel falou para ele, ó, se quiser, você vai. Mas eu não vou, entendeu? Porque cientificamente já se sabia. Então, é o que a Rose falou. A resposta diz, ambas se completam no campo das atividades do mundo, uma com a outra. E aí, com essas palavras de Emmanuel, no O Sublime Triângulo, eu acho assim, eu acho que a única resposta que eu encontrei, assim, tá bom? Elas são distintas, mas uma sem a outra fica... Exatamente o que fala, né? Os rios se encontram, Linda a resposta diz dele. aqui, Sim. né? A resposta dele foi muito filosófica. E foi bonita. Não é? Então, foi o que eu encontrei. Eu queria muito subir, mas hoje falta muito. Não, mas já chegou na hora certa, a gente estava conversando. Chegou num momento. Exato. É nesse momento, né? E você falar. Pessoal da internet, quer colocar alguma coisa? Edu, Oi. é lógico, todo mundo já abordou tudo, já foi exatamente aquilo que eu tinha lido, mas quando eu li, veio exatamente isso que você concluiu, porque eu imaginei assim, do jeito que é calcada o Espiritismo, eu imaginei que os dois rios seriam o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e na hora que eles se encontram lá, é o Evangelho, é a parte moral, é a parte do Espírito. Eu consegui mais ou menos ir por aí, embora na pergunta fica restrito, né? Você mesmo partiu para a religião, embora não esteja implícito lá. Mas quando eu li, eu consegui exatamente imaginar isso. É isso aí. Gostei dessa analogia, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, fechando, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Ela revive, ela vem nos lembrar, se ela é o Consolador, né? Palestra de hoje, né? Se ela é o Consolador, ela vem nos lembrar e nos abrir novos horizontes. Então, exatamente por aí, eu acho. Boa, muito boa, boa colocação. Bom, nós temos ainda um bom tempo. Eu estava pensando em abrir a próxima pergunta, só que eu só posso abrir a próxima pergunta se a Meg tem alguma coisa do Livro dos Espíritos. Então, Você chegou a dar uma olhada? Cheguei a dar uma olhada. Não, mas primeiro então vamos abrir. Eu não tenho uma pergunta específica, como seria nessa, entendeu? Eu também procurei, né? E eu só achei o livro do Emmanuel mesmo, sobre o que eu achei incrível, né? Eu falei, claro, triângulo. Só que é o seguinte, nessa 202, existe uma pergunta dentro do Livro dos Espíritos que trata exatamente se nós podemos... que trata exatamente sobre se a gente tem possibilidade de explorar sem limites. E há uma resposta. Você chegou a encontrar essa pergunta? Não. Então, a gente pode abrir a pergunta hoje, fazer algumas ilações, conversar um pouco a respeito disso, mas na semana que vem a gente vai ter que voltar nela, porque eu não lembro que lugar está essa pergunta, mas que ela está lá, eu tenho certeza absoluta. Tá? Vamos assim, se nos é permitido um caminho absoluto, vamos dizer assim, sem nenhum limites. E a resposta, eu não quero assim antecipar, mas sim, existem limites. Existem limites. Vamos abrir, Edu. Vamos abrir para a gente começar a pensar sobre ela. Semana que vem a gente vai voltar, tá, né? Com certeza. 202. No problema da investigação, há limites para a aplicação dos métodos racionalistas? Há limites para a aplicação dos métodos racionalistas? Nossa, é uma pergunta que tem assim uma amplitude enorme. Isso que eu falei. Capaz da gente ter que voltar nela ainda. Esses limites existem. Não só para a aplicação, como também para observação. Limites esses que são condicionados pelas forças espirituais que presidem a evolução planetária, atendendo à conveniência e ao estado do progresso moral das criaturas. É por esse motivo
que os limites das aplicações e das análises, chamadas positivas, sempre acompanharam e seguirão sempre o curso da evolução espiritual das entidades encarnadas na Terra. Bom, desculpa, esses limites que eles estão perguntando aí, seria o quê? Investigações, curiosidades da parte... Ele perguntou sobre, no problema da investigação. Então... Há limites para a aplicação dos métodos racionalistas? Bom, o que eu posso te dizer é o seguinte. Enquanto você é pequeno, a sua mãe não deixa você mexer com faca. Quando você já está mais maduro, você vai aprender a mexer com a faca. Agora, esta faca, ela pode ser utilizada para descascar o alimento e ela pode ser usada para ferir. E isso é um desenvolvimento. De certa maneira, o que ele está perguntando é o seguinte, olha, no problema da investigação, há limites para a aplicação dos métodos racionalistas? Sim, como ele falou, esses limites existem. Deus não vai nos dar uma ferramenta que nós não tenhamos, não saibamos de maneira nenhuma utilizá-la, e se formos utilizá-la, vamos nos destruir. Não vamos nos destruir. No atual estágio em que nós nos encontramos, no mundo de provas e expiações, nós somos crianças espirituais. E como crianças, nossas mães, normalmente, quando você é bem pequenininho, te coloca dentro do chiqueirinho. Para que você não saia dali, porque se você sair dali, você vai arrumar problemas. E se tiver um chiqueirinho do lado do outro, você vai tentar levantar a cabeça para ver se tem alguma coisa diferente no chiqueirinho lá, senão você vai avançar para pegar a coisa do outro. Por isso não tem um outro planeta de provas e expiações perto de nós, porque a gente não vai lá espoliar ele e eles não venham aqui espoliar a gente. Tá? Então, por enquanto, nós estamos limitados a este planeta, presos no chiqueirinho, porque nós ainda não conseguimos ver nos nossos semelhantes no universo, pensa bem, né? Veja, vou dar até uma caminhada mais longa. Alguém já assistiu o filme Avatar? O filme Avatar, ele conta um desenvolvimento de uma raça que, diferente da nossa, que foi uma evolução do macacoide, foi uma evolução dos felinos. Então, pensa um pouco, tá? A humanidade distribuída aí, a raça é humana, mas esse humanoide, ele pode ser um pouquinho diferente. Depende de como ele foi no aspecto evolutivo. De qual raça ele se predominou e evoluiu para chegar nesse espectro que hoje nós conhecemos. Nós já estamos preparados para viver dessa forma. O próprio filme Avatar lá, ele já está um pouco mais desenvolvido, mas ainda eles têm problemas, né, para ali se sociabilizar com aquelas raças. Estão em evolução. Mas nesse momento, nem para apresentar ainda dá, né, gente? Sabe? É aquilo que eu costumo dizer, né? Se amanhã uma nave de um outro planeta chegar ali em cima e eles olharem aqui para baixo, eu costumo brincar, né? Que é Cabral descobrindo os índios. E os índios somos nós. É Cabral descobrindo os índios. Da distância, né? Esse ser já conseguiu, vamos dizer assim, locomover no universo para chegar em outro planeta, é Cabral passando o oceano inteiro, chegando aqui, descobrindo os índios, né? Cabral descobrindo os índios. Então, e os índios, infelizmente, ainda somos nós. Então, nesse momento, nós ainda estamos nessa salvaguarda, né? E estamos aí dentro desse período que nós vamos nos desenvolver, precisamos aprender a amar primeiro a nós mesmos, para que a gente possa amar o próximo. Olha o trabalho ainda, né? A gente está com dificuldade até para amar a gente mesmo, né? Para depois amar o próximo, né? Então, nesse limite de aplicações, fechando, porque, desculpa, eu acabei, na minha fala, eu fui um pouco dislexo, né? Eu saí um pouquinho da pergunta, né? Então, deixa eu voltar, né? Desculpa a dislexia, né? Eu vou voltar. Voltando para essa aplicação dos métodos racionalistas, tem esses aspectos. Primeiro, Deus não vai te dar alguma coisa que você ainda não tenha condição de trabalhar com aquilo. Mesmo que ele te dê essa ferramenta ainda está dentro do seu livre-arbítrio. Ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal.
E quando a gente utiliza para o mal, nós somos responsáveis, né, para depois corrigir esses erros da utilização errada dessas ferramentas. Há um outro ponto aqui interessante, né? No problema da investigação, há limites para a aplicação dos métodos racionalistas. Esses limites existem, não só para a aplicação, como também para a observação. Essa parte da observação me chamou, sim, foi muito intrínseca, né? Porque às vezes a gente quer aprender muito e quer aprender rápido. E às vezes, quando você se fecha muito no racionalismo, o racionalismo nos leva a refletir. Uma pessoa que vive apenas do racionalismo, nós já vimos isso lá atrás, ela nos leva um pouco à reflexão que, junto do racionalismo, há um nacionalismo muito forte. Um nacionalismo que tende a um extremismo. E quando você tende a um extremismo, você acaba criando castas. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós podemos caminhar por um processo que nós já vivemos aqui no planeta, que era o nazismo. E quando você entra nesse processo de um racionalismo, de um nacionalismo extremista, que é o nazismo, existe um outro processo que é a coisificação. Aqueles que são diferentes ou que pensam diferentes de você, não são seus irmãos, são coisas. E como são coisas, podem ser tratadas como qualquer coisa. Uma garrafa, como aquela, por exemplo. Não me serve mais, eu jogo no lixo. Amasso e jogo no lixo. Simples assim. Nessa observação, a gente precisa tomar muito cuidado com essas observações, principalmente quando elas são do cunho científico. Porque nessa coisificação, você pode tratar aquele que você pensa diferente para fazer experiências como foram feitas durante o processo do nazismo. Experiências dolorosas. Experiências que não são algo que nem vale a pena a gente aqui comentar, mas quando a gente lembra dessa parte negra da história, é uma parte muito triste. E a gente cresceu, hoje nós não utilizamos mais o ser humano como cobaia, e mesmo hoje, os próprios nossos irmãos mais ainda em desenvolvimento, o princípio espiritual se desenvolvendo, os animais, nós hoje compreendemos que não devemos utilizar eles em cobaias para observações desse ponto. Vai ter uma busca das empresas para não utilizar mais. ratinho, o pobre coitado do coelho, sabe? São nossos irmãos mais jovens, mas que estão ainda como princípio inteligente, que depende do nosso amor, do nosso carinho por eles, para que eles cresçam mais rápido, para que eles possam se desenvolver mais rapidamente. Nós somos os responsáveis por eles, né? Praticamente, né? Como Jesus é responsável por nós, eles nos veem, o meu cachorro me vê como se eu fosse Jesus dele, como se eu fosse ali o ser que está ali para guiá-lo. Então, nós tivemos um momento muito doloroso nessas observações. E por isso o Emmanuel está chamando a atenção. Olha, isso daí, nessas observações, cuidado. Se você coisificar o teu próximo, problemão. E você tem que abrir um pouco mais o teu entendimento que os animais são princípios inteligentes. Você já passou por ali. Então, ajude eles. São vários, né? Então, também para as observações. Limites esses são considerados pelas forças espirituais que presidem a evolução planetária. Quem preside, né? Jesus, né? É o governador espiritual do ordem, né? Atendendo à conveniência e o estado de progresso moral das criaturas. Ou seja, Jesus só permite que as coisas sejam reveladas no momento certo. Doutrina espírita, né? O Consolador só foi, como é que a gente aprende, né? Lá no Evangelho de João, né? Que no momento oportuno, quando a humanidade estivesse sedimentada, ali o Espírito da Verdade, o Consolador, seria nos apresentado. Ou seja, depois de passado por uma fé cega, depois de passado por um materialismo que negava toda a fé e que não pôde abarcar tudo, como a gente viu na resposta anterior, né? Só ciência e filosofia, ficou faltando a religião. Aí a sementeira, a terra estava preparada para receber a terceira revelação, atendendo esse critério. E quem traz? O próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus, né? É por esse motivo que os limites das aplicações e das análises chamadas positivas sempre acompanharam e seguirão sempre, né?
o curso da evolução espiritual das entidades encarnadas na Terra. Ou seja, quando chegar a um mundo regenerado, novas verdades, novos aprendizados, muita coisa. Né? Na verdade, já está tudo aí, né, gente? Porque a doutrina espírita já foi trazida. E já houve, e já nós temos, só de livros, só de Chico, gente, tem mais de 600. Fora aqueles que, de Valdo, fora aqueles todos os outros, né? João Luiz Maia, eu gosto muito dos livros dela, que é a... É o que eu gosto também? Possivelmente, que escreveu, né? Agora esqueci. Ivone do Amaral Pereira. Nossa, a gente soprar aqui para o meio de todo mundo. Porque realmente o que ela trouxe assim, é grandioso. Né? As obras dela são fantásticas. E tem muita obra dela que A mais conhecida, Memórias de um Suicida. Antes, Sim. e aí parado. Pois ela botou numa gaveta. Tem muita coisa que tem que vir para dar sustentação para o que você vai apresentar. Você vê como é. E, na verdade, a obra ela foi editada e, por um aspecto de sintonia da própria Ivone ali, a construção da obra não estava muito boa, porque ela, na verdade, é um conto do Camilo Cândido Botelho que foi transmitida para ela. Só que o Camilo Cândido Botelho não é um espírito elevado, né? Ele trouxe o conhecimento dele e colocou ali na obra. Então, a primeira obra, terminou o livro, falando para ela, põe na gaveta, porque essa obra depende de outras e ela precisa ser revisada. Quem revisou a obra foi o que apoiou, que era o segundo plano de Kardec, que era o Leon Denis. Foi um Leon Denis que, no momento oportuno, foi chamado e falou, olha, pega aquela obra da gaveta, só que nós vamos reescrever alguns capítulos daquela obra. E aí a obra foi praticamente reescrita, mantendo a fidelidade daquilo que o Camilo Cândido Botelho trouxe. Ela foi reescrita com o cunho de alguém que era realmente muito mais, vamos dizer assim, com um crescimento intelectual e moral muito mais afinado para trazer uma obra daquele forma. Por isso que a obra é perfeita. Ela foi praticamente ali conduzida por Leon Denis. Então, no final da obra você vê, né? Ela coloca, né? Essa obra ficou tantos anos na gaveta, e depois a espiritualidade pediu que a obra poderia ser apresentada ao mundo, porém, ela coloca uma condição, porém, a própria espiritualidade pede que ela seja revista. Quem faz a revisão é Leon Denis. Leon Denis vem para fazer essa revisão. Então, realmente, desculpa, né? Foi outra dislexia, né? A gente saiu da... Isso não está fora, não. Isso que existe, esses limites, eles não são artificiais, eles são naturais. Você vê, você está falando os limites eles vão aparecendo na medida em que as coisas vão extrapolando. Os limites vão sendo colocados. Se você sendo racionalista demais, eles acabam sendo ocultados, porque não vão ser entendidos. Não tem como você entender algo que já está além do tempo. Você tem que esperar, como foi falado aí, uma obra que foi colocada, que era uma antecipação e que não foi permitida ser veiculada, porque ela necessitava de uma revisão por causa de outras informações que estavam chegando. Então, tudo no mesmo bojo, mas em contextos um pouco diferentes, tiveram que ser readaptados para poder se encaixar e fazer sentido. Então, os limites, como você falou aí, eles são naturais. São naturais. A própria espiritualidade está zelando por isso, porque o limite do racionalismo é o espiritualismo. É ali. Se ela não for racional demais, ela será espiritualizada. É a próxima sequência. Tem como. Nem tudo pode ser racionalista. Duro, e seco, e frio, e racionalista. Tem que haver alguma alma para isso. Tem que haver um estudo para isso, conduzindo as narrativas, as ações e tudo mais. Porque o racionalismo simples
não resolverá os nossos problemas. Isso nós já sabemos, nós estamos com essa doença e foco, né? E o nacionalismo não tem, para mim, que será uma das coisas que desaparecerão. Não será mais necessário por causa da predominância do espírito. A resposta já diz, né? Limite desses que estão condicionados pelas forças espirituais que preside a evolução planetária, já está Jesus, né? atendendo à conveniência e ao estado de progresso moral das criaturas. Nascer e renascer, né? Progredir sempre. Progredir sempre. Porque o livro da Ivone é de 1920. Todo é certo. Imagina lá, falar da Nossa Senhora, do Vale do Suicida, que Nossa Senhora ficava lá. Imagina isso em 1920. Era. Era realmente. Para a gente consegue digerir Além de agora. que, além de que a construção em si, como os espíritos falam, ela ainda não tinha uma robustez. Eram pontos a história, né, do Camilo Cândido Botelho ali, que foi praticamente transferida para ela, o conhecimento. Mas ele não tinha uma grandeza espiritual que pudesse dar um corpo mais sólido para ela. Por isso a presença de Leon Denis. Não, vai lá, a obra em si é excelente. A gente precisa dar um corpo maior para ela. É interessante, a gente está falando do tema, fugindo um pouco do tema, mas assim, né, já que a gente entrou nesse assunto, é tão interessante que você encontra muitas pessoas que falam assim, eu comecei a ler 2, 3 vezes, não consegui continuar. Eu não consigo continuar, porque são fases desse livro. A primeira fase é uma fase pesada, que realmente você tem que ter estômago para passar. Mas depois é um livro maravilhoso, porque mostra a generosidade, o amor, com até aqueles que cometeram assim, o pior das atrocidades, conseguem ter mostrado um caminho, se eles quiserem, né? Se eles quiserem, um caminho de redenção, um caminho de esclarecimento, um caminho de chances, sabe, com tanto amor. Então, quer dizer, é maravilhoso, porque no final você fala assim, nossa, é muito maior do que a gente imagina. A gente é uma formiguinha perto da grandiosidade do que é o verdadeiro amor com o outro, né? Então, esse livro mostra, assim, muito isso. Isso acontece porque a gente ainda não está preparado, né? A gente ainda não tem a base necessária para a compreensão. Tem livro que vem parar na sua mão, e mais que você gosta dele, e seja pesado, você consegue avançar e passar por aquele período de dureza ou de dificuldade e avançar. Mas existem alguns também que você não consegue passar. Você não consegue digerir aquilo. É o momento, né? Também. Momento de cada um. Aí, daqui que anos aquilo começa a acontecer? É verdade. Chegou um momento. Você começa a ler, você começa a ver. Mas também, quanto de conhecimento você absorveu para chegar até ali, até aquele fundo. Faltava isso para você, né? Faltava também para esses vídeos que foram mencionados aí, exatamente isso. Eles entraram dentro de um contexto e eles fazerem sentido, um para o outro, e terem compreendido isso pelo geral. Isso ainda não podia ser feito. Aquela que pagar ele, esse breve, fica na gaveta. E assim é com todo conhecimento, fica na gaveta. Galileu quase morreu por causa disso, né? Ele bateu o pé e falou que não, estava errado. E o Sol era o centro do universo, do nosso sistema. Tudo girava em torno dele. Quando ele falou isso, eu estava contando. Vamos conversar. Você não pode falar isso. Não era o momento. Mas, com certeza, a gente está caminhando. Pessoal, Samuel, alguma coisa que gostaria de colocar? Edgar, Rita, Sati, participando. Vocês estão aqui juntos, não esqueçam. Estamos todo mundo aí junto, hein? Livro dos Espíritos, a Mega, semana que vem, trabalhar com a gente, eu acho que está envolvida a pergunta 711 adiante. Então, é onde vem o gozo dos bens terrenos. Eu acredito que é mais ou menos dessa teoria. Eu comecei a dar
olhada lá, então tem algumas coisas ali, a partir da 711, 700 e até 15, tem alguma coisa a ver. Mas dentro da própria pergunta do Emmanuel, eu destaquei as palavras, né, os limites existem. Aí ele coloca assim, não só, né, para aplicação, como também para observação. Quer dizer, o limite você tem que olhar por duas condicionais aí que ele colocou. E destaquei sempre também a palavra sempre, porque por duas vezes eu sempre está enfatizando. O positivo, sempre acompanham e seguirão sempre o curso da evolução espiritual. A palavra sempre aí pesa muito na definição da resposta. É Acho aquela que redundante. ela fica imperativo, determinada, essas coisas, né? Acho que seria essa a contribuição. E para a semana que vem, como são várias perguntas aí no Livro dos Espíritos, e ainda tem mais a 800 e tantos ali, também tem alguma coisa a respeito disso. É interessante depois a gente dar uma olhada com carinho. Colocar as perguntas. Sim, semana que vem a gente pode retornar apenas apresentando essas perguntas e a gente parte depois para outra, né? Eu acho bem interessante. Esse sempre, né, ela é um imperativo, né? E ele está muito ligado ao nosso processo, porque a única, vamos dizer assim, o único determinismo do espírito é que ele vai ser um espírito puro e feliz. Se isso é um determinismo, é um imperativo, né? Que sempre vai haver um progresso, que sempre vai haver um acompanhamento. Então, esse imperativo chamou bem a atenção para a gente pensar nesse determinismo divino, né? E a aplicação e observação também, por isso que eu separei, né? A primeira parte eu trabalhei com a aplicação e a segunda na observação, porque a observação realmente, nesses fatores de observação, a coisificação é um problema seríssimo. E outro problema é o desrespeito aos nossos irmãos menores aí, nessas observações, principalmente nos cunhos científicos e de desenvolvimento científico, né? Então, é um ponto bem interessante. Muito bem lembrado, Samuel. Obrigado pela contribuição. Tem mais, gente? Temos 5 minutinhos para encerrar. E a semana que vem a gente vai voltar nela.